Começa a emoção na Rádio UERJ. Esporte na Rede. O seu programa de esportes. Diedro Barros. Chá comigo! Olá para você, ouvinte da Rádio UERJ do Audiolab, Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Está começando o Esporte na Rede, o seu programa de esportes gravado aqui nos estúdios do Audiolab, projeto que tem a coordenação do professor Marcelo Kishnevski. Hoje é sexta-feira, dia 4 de maio de 2012, e no programa de hoje você vai conferir. Vamos ao destaque do Vasco da Gama com ele, que hoje faz parte da equipe do Esporte na Rede, Jorge Natan. Olá para você, Natan. Olá, Diedro Barros. Vasco vence Lanús, mas fica apertado para o jogo de volta da Libertadores. Tá certo, daqui a pouco nós falamos mais do Vasco da Gama, destaque do futebol nacional com Leandro Soares. Um olá para você, Leandro. Olá, Diego. Definindo os primeiros classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. A grande surpresa foi a vitória da Ponte Preta sobre a equipe do São Paulo. Tá certo, daqui a pouco a gente fala mais de Copa do Brasil, de Taça Libertadores da América. Vamos falar então do Fluminense, o destaque do tricolor com Felipe Bruno. Um olá para você, Felipe. Fala, Diedro. Após semana de treinamentos, Fluminense se prepara para a final do Campeonato Carioca. Thiago Neves treina normalmente e é dado como certo para o jogo. Tá certo, vamos ao destaque do Botafogo com Lina Soares. Um olá para você, Lina. Olá, Diedro. E o destaque do Botafogo é: após a conquista da Taça Rio, time de General Severiano consegue um empate fora de casa na Copa do Brasil. Tá certo, vamos ao destaque dos outros esportes com Honório Barito. Um olá para você, Honório. Olá, Diedro. Outros esportes, natação. Thiago Pereira sai da disputa do nado de costas em Londres. Vôlei de praia, duplas brasileiras brilham em Xangai. Judô, Brasil vai completo para Londres. Tá certo, vamos ao destaque do Flamengo com Maicon Santos. Um olá para você, Maicon. Olá, Diedro, tudo bem? Diretoria espera anunciar Ibson nos próximos dias. Clube desmente troca de Botinelli por Vitorino, do Cruzeiro. Tá certo, vamos ao destaque do futebol internacional com Luiz Felipe França. Um olá para você, Luiz. Olá, Diedro. Mais campeões europeus são definidos: Real Madrid, Porto, Zenit, Ajax e Olympiacos. Já os campeonatos inglês e italiano continuam disputadíssimos. E na próxima semana teremos a final da UEFA Europa League. Tá certo. Isso e muito mais você confere aqui no Esporte na Rede, que já começou. A nossa equipe pecou em alguns aspectos, né? Mas continuamos vivos na competição. Acho que nós temos plenas condições de reverter em casa. E, acima de tudo, isso aqui que aconteceu aqui é caso de Polícia Federal, FMI, alguma coisa. Esporte na Rede. Isso aí, glorioso Dimba dando essa declaração, né? O erro do árbitro é caso de FMI. Tá certo? Vamos então abrindo os trabalhos falando de Taça Libertadores da América com as notícias do Vasco da Gama. As informações do Cruz Maltino com Jorge Natan. Boa tarde, Diedro. Bom, o Vasco venceu o Lanús da Argentina na última quarta-feira, jogando em casa por 2-1. Os gols foram de Alexandre e Diego Souza, com Regueiro descontando para os argentinos. O resultado dá certa vantagem ao Cruz Maltino, mas não tão grande. Para o jogo da volta da próxima quarta-feira, dia 9, no estádio La Fortaleza, o Vasco se classifica com qualquer resultado de empate. Mas se o Lanús fizer pelo menos um gol, já obriga o gigante da colina a também marcar por causa do critério de gols fora de casa. E para o jogo de volta, a expectativa do Vasco era que Dedé retornasse à equipe. No entanto, o zagueiro ainda não tem presença confirmada no duelo de volta contra o Lanús pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Nesta sexta-feira, o defensor realizou alguns exercícios no gramado de São Januário e deve voltar a treinar junto com os companheiros no sábado. Porém, de acordo com o preparador físico Rodrigo Poleto, Dedé não sente qualquer dor para ser liberado para o confronto da próxima quarta-feira. E se na zaga o problema persiste, no meio de campo o treinador terá um reforço. O volante Rômulo não teve lesão constatada em exame realizado na última quinta. Está liberado para jogar no meio de semana.
Inclusive, o jogador treinou com o elenco nesta sexta e aparenta estar pronto para ajudar o Vasco a conseguir a vaga nas quartas de final da Libertadores. É isso aí, tá certo. Vamos falar sobre Vasco e Lanús 2-1. Vocês acompanharam a partida do meio de semana entre Vasco e Lanús. O resultado de 2-1 foi um resultado justo pelo que as duas equipes apresentaram em campo? Olha, Diedro, eu acompanhei a partida assim e achei o resultado justo. Apesar do Vasco ter um amplo domínio de passe de bola no primeiro tempo e ter conquistado a vantagem merecidamente. Acontece que a defesa afrouxou no segundo tempo e permitiu esse gol que pro Lanús é uma vitória. Porque ele pode fazer 1-0 lá na Argentina e avançar para a próxima fase. Tá certo. Eu acredito que o resultado em si acabou não sendo ruim. Você analisar o resultado isolado não foi ruim. Mas o jogo era muito mais pro Vasco sair com uma vantagem muito grande e sair praticamente com o confronto definido. Eu acho que o mais grave mesmo acabou sendo a vaia ao Cristóvão e meio que essa desestabilização do grupo no momento que seria de apoio da torcida, aproveitar um jogo em casa para isso. Sim, o que acontece dentro do Vasco é que os jogadores estão tentando blindar o Cristóvão, protegê-lo dessas vaias da torcida, tá certo? Sistematicamente, ele é um técnico que ele monta um time bom para entrar, mas na hora de fazer as substituições, de mudar o jogo dentro das possibilidades, ele acaba não conseguindo fazer. Né, mais ou menos parecido com, guardadas as devidas proporções, com o que acontece com o Cuca, que hoje em dia é técnico do Atlético Mineiro. Mas é prejudicial, é o momento da torcida apoiar, já que algo que possa trazer problemas pro cotidiano do Vasco da Gama nesse momento, pode fazer com que tenha uma eliminação que nesse momento pode ser considerada precoce. Visto a qualidade do Lanús, que jogou aqui contra a equipe do Vasco da Gama. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que o problema ainda é o que o torcedor encara que Felipe e Juninho tem que jogar juntos. Eles jogaram juntos até, acho que a metade do segundo tempo, aí o Felipe foi substituído pelo Felipe Bastos. Tá, isso foi uma substituição errada? Foi. Eu acho que deveria ter entrado o Carlos Alberto, pra melhorar até a ofensividade do jogo, né? Ele só foi entrar lá pro final. E o torcedor não entende isso. Os dois jogadores têm mais de 35 anos. Uma hora vai cansar. E o Felipe sempre reclama. Ele, que é um dos mais experientes, tinha que falar, não, vou sair pra entrar alguém menor. Não, ele quer jogar o jogo todo, mas ele não vê que ele não tem capacidade, ele não vai aguentar, ele perde o fôlego. O Juninho ainda assim, o Juninho ainda consegue jogar o jogo todo. Agora o Felipe não. Eu acho que esse é o problema, porque quando ele sai de campo e dá entrevista, ele fala, não, dá pra jogar. Mas depois ele quer blindar o treinador? Então ele não tem opinião nenhuma, né? Não, mas a gente pode ver que, aparentemente, o Juninho tava muito mais cansado que o Felipe na partida. Mas hoje o Felipe, que ele saiu reclamando, fazendo gesto com a mão, hoje ele deu a desculpa de que aquele gesto era pro árbitro, na verdade, que ele tava reclamando do árbitro ter dificultado a substituição, gastado muito tempo ali, mas admitiu que é um fominha e que não queria ter saído, mas também defendeu o Cristóvão como o Diego Souza e o Éder Luiz já tinham feito durante a semana. Mas, Luiz, quando eu digo que ele poderia até estar jogando melhor que o Juninho, mas nos últimos jogos tem se mostrado o seguinte, o Juninho tem resistido mais à pressão do jogo que o Felipe. A questão do grupo estar fechado com o Cristóvão é muito positivo. Eu vejo isso de um lado positivo. A torcida tem que entender que não dá para colocar Juninho e Felipe juntos. Os dois têm idade avançada, não aguentam jogar 90 minutos e vai ter que ser desse jeito. Sim, a diferença do Juninho pro Felipe em campo é que enquanto o Juninho faz as características do quarto homem de meio de campo, do armador, camisa 10, consagrado, o Felipe é um cara que vem buscar mais um jogo próximo aos volantes e tenta fazer essa transposição do setor defensivo para o setor ofensivo. E aí ele acaba se cansando mais, ele acaba se extenuando mais dentro de campo, coisa que não acontece com o Juninho. Inclusive, em algumas partidas, você vê até o Felipe caindo pela esquerda e revezando com o lateral esquerdo. Isso aconteceu muito em 2010, quando o Cristóvão Borges, após a saída do Ricardo Gomes, ele colocou o Gilmar ali na esquerda.
E agora esse papel é feito entre o Felipe e o Thiago Feltri. E aí ele acaba sendo sacrificado mesmo. Eu reitero aquilo que eu já disse em programas anteriores. O Vasco precisa de reforços. Não só para a sequência da Libertadores, caso passe pelo Lanús, mas para o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é uma competição que precisa ter elenco, não pode se dar ao luxo de ter jogadores cansados, principais jogadores cansados, então reitero essa necessidade de reforços. Mas eu acho que para meio campo, assim, para jogadores de camisa 10, o Vasco não precisa não. Se você pensar que o Vasco tem Carlos Alberto, Diego Souza, Juninho e Felipe, não precisa de contratação por enquanto, servido nessa posição. Agora precisa de um 9 matador e alguém para ser sombra do Éder Luiz. Com certeza, porque o Alexandre é a fase, né? Tem dia que faz muitos gols e tem dia que passa meses sem fazer alguns assim. O Tenório ter se machucado também foi algo muito ruim. Vamos esperar, eu acredito, eu só acho que a única pessoa que vai dizer isso ao vivo, né? Que eu acredito que o Pipico talvez seja uma boa sombra pro Éder Luiz, porque eu acho que ele vai jogar bem no Vasco. Ou então a contratação que o Vasco tá tentando fazer do Neto Baiano, jogador do Vitória da Bahia. Também é um bom centroavante, né? Artilheiro no ano, né? Sim. O Vasco também precisa de um zagueiro ali pra segurar junto com o Dedé, porque com os zagueiros que estão atuando no momento que o Dedé tá no departamento médico, não estão dando conta, né? Então precisa de um zagueiro de alto nível pra quando o Dedé estiver na seleção ou tiver com algum problema assim de muscular, colocar ele no lugar dele. E a chance do Dedé sair na próxima janela de transferência europeia é muito grande, né? Um monte de clube italiano já tinha manifestado interesse nele, por mais que o Vasco tente manter, é difícil. E agora, com as atuações do Dedé, com certeza ele vai para um grande clube do Grande Centro, como foi a transferência do Thiago Silva. Tá certo? Vamos seguindo com o Esporte na Rede, falando agora de futebol nacional. Futebol nacional. Os principais destaques da pelota pelos gramados do Brasil com Leandro Soares. Diedo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Botafogo empatou em 1-1 com Vitória da Bahia. Mesmo com um time desfalcado, o Alvinegro conseguiu um bom resultado e agora o Glorioso depende apenas de uma vitória simples ou um empate sem gols para se classificar. Já o São Paulo, jogando fora de casa, perdeu para a Ponte Preta por 1-0. O destaque desse jogo foi o gol do atacante Roger, que deu a vitória para a Macaca. E também no lance ocorrido no fim da partida, no qual o Luiz Fabiano do São Paulo se enroscou com o lateral esquerdo Renan dentro da grande área do time de Campinas. A falta não foi marcada, o que gerou muitas reclamações de São Paulinos. Já o Grêmio ganhou do Fortaleza por 2-0 no Ceará. Com um bom resultado fora de casa, o tricolor gaúcho se aproxima da próxima fase da competição. Já o Atlético Paranaense, jogando em casa, venceu o Cruzeiro por 1-0 e agora a Raposa terá a chance de reverter o placar jogando na Arena do Jacaré. Na quinta-feira, o Goiás se classificou diante do Atlético Mineiro. Mesmo com a derrota por 2-1, o Esmeraldino se classificou por ter feito o gol fora de casa. Outro classificado foi o Coritiba, que ignorou a pressão do Paysandu e venceu por 1-0. Agora já classificado, o Coxa espera o vencedor de Botafogo e Vitória. Nesta semana também tivemos também os jogos de times brasileiros na Taça Libertadores. Valendo pelas oitavas de final, o Vasco venceu o Lanús por 2-1, já o Corinthians empatou em 0-0 com o Emelec no Equador. É isso aí, tá certo. Futebol nacional. Rapaz, vou falar de ontem. O Atlético Mineiro. Né? Quando a gente pensa que vai, ele mostra que é o Atlético Mineiro. Há torcedores maldosos aqui do Rio de Janeiro que dizem que é o Botafogo de Minas, né? Mas é incrível o que acontece com o Atlético Mineiro, que ele consegue ser freguês até do Botafogo. Não, o que acontece interessante é que o futebol mineiro vem vindo embaixo nos últimos anos, né? Porque o Cruzeiro também teve uma derrota contra o Atlético Paranaense, né? Sim, mas decide em casa, né? Não, decide em casa, mas também a fase do Cruzeiro não é boa, né? Foi Eliminado eliminado pelo América, que vai jogar a final com o Atlético Mineiro no próximo domingo. O Atlético chegou a fazer 2-0, certo, né? Ele fez 2-0 no Goiás. Sim. E aos 45... Aos 40 do segundo tempo... O grande Triguinho, né? Entregou lateral, a rapadura. Entregou a rapadura e o Goiás fez um golzinho em Salvador que o levou pra próxima fase. Isso, Triguinho que passou por aqui, que foi lateral do Botafogo. Grande lateral do Botafogo. Um grandíssimo lateral. A fase não é boa pra clubes mineiros, né? E aí já não é de hoje. E o Cuca que tem esse espírito, né? Que tá levando pro Atlético Mineiro de ser vice, né, e conseguir bons resultados.
Agora tem um outro destaque também da rodada da Copa do Brasil. Foi a derrota do São Paulo para a Ponte Preta. Sim. Um jogo que tinha sido cancelado. Foi um jogo que foi cancelado por causa daquela chuva torrencial. Muito em Campinas, o jogo foi cancelado. Isso aí, rolou o jogo e Ponte Preta 1-0. Pois é, e pelo que eu tô vendo, Ponte Preta eliminando o Corinthians no Campeonato Paulista e agora vencendo o São Paulo de uma maneira até, vamos dizer, autoritária. Eu acho que a Ponte Preta pode surpreender no Campeonato Brasileiro, não duvidem disso. Sim, mas foi eliminada aí no derby campineiro, né? O Guarani vai pra final com o Santos. É clássico, né? Não, mas deu muito mole aqui pra Ponte Preta no jogo. É clássico. A Ponte Preta no primeiro tempo jogou bem, o Guarani dominou o segundo tempo, não foi vestígio da Ponte Preta. Ponte Preta e Guarani é quase um Bangu e América. Não, acho que eu prefiro dizer que é o Corinthians e o Palmeiras do interior, porque as duas torcidas são muito fanáticas. Acho que em cidade interior você não vê muito isso. Mas nesse jogo da Ponte Preta com o São Paulo teve um pênalti em cima do Luiz Fabiano não marcado, né? Que poderia mudar a história. Teve uma reclamação em cima disso. Os São Paulinos reclamaram bastante, porque foi um pênalti claro, né? Que o juiz não deu, o técnico Leão reclamou bastante, e agora vai ser decidida no Morumbi a vaga. É isso. Então, seguindo com o Esporte na Rede, vamos falar da finalíssima do Campeonato Carioca. Fluminense, vencedor da Taça Guanabara, e Botafogo, que conquistou a Taça Rio, se enfrentam no próximo domingo, às 4 da tarde, no Engenhão, na primeira partida da decisão. E o Esporte na Rede entra no clima da final, começando com as notícias do Fluminense, o campeão da Taça Guanabara. Fluminense. As informações do Tricolor com Felipe Bruno. Bem, Diedro, após a vitória e a conquista da Taça Luiz Penido pelo placar de 2-0 no sábado em Moça Bonita, o Fluminense teve uma semana cheia para fazer treinamentos e se focar na final do Campeonato Carioca contra o Botafogo às 4 da tarde no Engenhão. A dúvida da semana foi Thiago Neves, que teve uma lesão no tornozelo esquerdo e assustou os torcedores. Porém, nessa sexta-feira, Abel Braga anunciou que o jogador vai para o jogo. E o Fluminense também tem um grande confronto na próxima semana, na quinta-feira, no Engenhão. O jogo será pela Taça Libertadores da América, contra o Internacional de Porto Alegre. O jogo será às 10 horas da noite pelo horário de Brasília. E nesta sexta-feira, a CBF liberou o jogador Oscar de volta para jogar na equipe colorada. O jogador é o principal ator de uma negociação muito complicada entre São Paulo e Inter. É isso. Daqui a pouco a gente fala do Fluminense. Vamos então partir, seguindo com o clima de decisão, para as notícias do Botafogo, outro lado do clássico, campeão da Taça Rio. O coração perdoa, mas não esquece a toa. Botafogo. As informações do Alvinegro com Lina Soares. Soares. Comandado por Louco Abreu e Michael Swell, o Botafogo bateu o Vasco por 3-1 no Engenhão e se tornou campeão da Taça Rio. O uruguaio marcou 2 vezes na primeira etapa e Michael Swell aumentou no segundo tempo. Carlos Alberto descontou para os rivais. Agora, o time de Oswaldo de Oliveira enfrenta o Fluminense, na final do Carioca, domingo, às 16 horas, horário de Brasília. A escalação ainda é um mistério, mas Louco Abreu, Renato e Felipe Gabriel trabalharam hoje com o grupo e deram sinais que estarão em campo na primeira partida da final. Já pela Copa do Brasil, o Alvinegro entrou em campo na quarta e arrancou um empate em 1-1 contra o Vitória, com gols de Elkeson e do artilheiro do Brasil na temporada, Neto Baiano. A próxima partida será na quarta-feira, dia 8, no Engenhão. O empate sem gols dá a vaga ao Glorioso. Se houver igualdade por 2 gols ou mais, o Leão leva a vaga. A novidade no clube é a contratação do lateral direito John Leno, ex-Vila Nova do Goiás. Ele, que ainda não entrou em campo, chega para disputar posição com o Lucas. É isso aí, vamos falar agora de Botafogo e Fluminense. Essa primeira partida, me parece que as duas equipes vão meio de freio puxado, porque na quarta-feira as duas têm decisões. O Botafogo pela Copa do Brasil e o Fluminense pela Taça Libertadores da América. Então, qualquer problema que aconteça nesse primeiro jogo pode ocorrer, pode acarretar numa eliminação no meio da semana. Então,
parece que os dois times entram agora com freio de mão puxado pra decidir no próximo domingo. Não, realmente, o Fluminense tem um jogo muito difícil na quinta-feira, empatou com o Internacional lá no Beira-Rio. Ainda bem que não sofreu gols, né? Então, começa do zero. O problema é que também não fez. Então, chegou aqui, início do jogo, o Inter faz 1-0, a coisa complica e complica muito. Sim, mas se você pensar de que o Fluminense jogou mal contra o Inter lá, o resultado até foi bom. Deu tempo, com certeza teve tempo para acertar o time. O Botafogo também vai jogar de freio de mão puxado, porque empatou com o Vitória lá em cima. Mas acho que a situação é mais confortável pro Botafogo, né? Porque o empate é dele, o 0-0 é dele. Sim, na Copa do Brasil, o 0-0 é dele. Então acho que o Botafogo joga um pouquinho mais confortável. O destaque negativo do Fluminense foi a semana do Thiago Neves, né? Que deu uma declaração dizendo que estava jogando mal por um problema que está tendo no joelho esquerdo. E essa semana ele machucou o tornozelo esquerdo também, mas vai jogar no próximo contra o Botafogo na final. Mas o que o Thiago Neves fez até agora no ano também não pode ser considerado desfalque assim, o Fluminense. Eu acho que o Renato é um desfalque muito maior assim, pro Botafogo. Acho que o Botafogo sem o Renato acaba perdendo muito, por mais que o Felipe Gabriel tenha surpreendido na função de volante. Ele nunca viu um camisa 11 jogar de volante, ele jogou muito bem na final da Taça Rio contra o glorioso Vasco. Não, mas o Thiago Neves jogou muito bem na final da Taça Guanabara contra o Vasco. Mas já faz um turno, gente. A questão do Thiago Neves é porque ele tá fazendo a mesma coisa que o Conca fez quando o Fluminense conquistou o título, jogando no sacrifício. Eu acho que, levando em consideração a Taça Libertadores, perder o Thiago Neves é uma perda considerável. Agora, para ele não passar por problemas e ter que alongar demais o tempo de recuperação, acho que ele deveria parar e fazer essa operação logo de uma vez. Né? Não adianta ficar forçando se ele não tá atuando com pelo menos 70% da sua capacidade e não tá conseguindo ajudar o Fluminense. Ele disse que jogaria no sacrifício, né, na Libertadores, mas eu acho que o elenco do Fluminense dá condições de ter o Thiago Neves no banco para, por exemplo, jogar, vai ter uma prorrogação, quer dizer, não tem prorrogação na Libertadores, mas tem uma cobrança de pênalti, ou então ele entra na reta final de um jogo, é muito mais aproveitável do que botar o cara de começo do jogo e deixar a gente no banco como o Wagner. Pro bem do Thiago Neves, concordo com o Natan, e pro bem do próprio Fluminense, né? Porque o Thiago Neves não jogou bem, quase não jogou bem durante esse ano e não comprovou o status de grande contratação do Tricolor para a temporada e eu acho que ele tem que fazer essa cirurgia urgentemente. Não, mas convenhamos que o Thiago Neves é um jogador de altos e baixos, né? Sim. Sempre foi assim, sempre será. E em relação a desfalques, o Wagner também não vem jogando bem no Fluminense, né? Não. Então tem que pensar quem Inclusive, existe a possibilidade até dele entrar na barca, né? E em relação se o Thiago Neves jogar e não render, é bem capaz de a corda arrebentar pro lado dele, né? Porque sempre que o time não ganha algum título, alguém sempre tem que ficar com a culpa, né? Roberto Carlos com o Meião. Então é isso, ele vai acabar sendo cobrado. Mas no caso, se ele operasse agora, no mínimo 2 meses, e 2 meses é o tempo pra final da Libertadores, né? 4 de julho, se não me engano. Sim, exatamente. Né? Outro assunto que tá rendendo no Fluminense é que o Roma, da Itália, tá pretendendo comprar de vez o Marquinho, que foi para lá emprestado, e aí o Roma agradou, né, a atuação do Marquinho pelo Roma agradou, e a equipe da capital italiana quer comprar o passe dele. O Marquinho tá tendo atuações excelentes lá no Roma, é merecido, e ele até é titular. Eu vi o jogo Kiev e Roma 0-0. Mas ele atuou bem. Ele, inclusive, fez gol na rodada anterior. Acho que o Roma tá bem. O Fluminense... Tá bem mal, né? Na tabela tá bem mal, né? Na tabela, mas no caso do Marquinho, eu acho que tá bem servido. Para um cara que chegou nessa janela agora do começo do ano, né, na metade da temporada europeia, ele até conseguiu buscar seu espaço muito rapidamente. Ele, lá para metade de março, ele já conseguiu
virar titular do Roma e, se não me engano, marcou 2 ou 3 gols. E a função dele, ele às vezes chega muito na área justamente para marcar. Ele já marcou, se não me engano, foram 2 gols de cabeça. Então é um cara que, assim, deve ter agradado no futebol italiano justamente por ter esse estilo de jogo que a gente fala aqui no Rio, mais agudo, ele vai para dentro mesmo. E é por isso que talvez a Roma esteja disposta a investir uma grana nele. Sim, ele vai ser um novo Totti. Não exagera, não exagera. Mas eu tô irônico. Né, Roma que é 7ª com 52 pontos, tá atrás da Inter com 55 e a Lazio tem 56, é o último time na zona de classificação para a UEFA Europa League. O nosso glorioso Luiz ainda vai falar sobre isso, mas a briga no italiano para a última vaga na Liga dos Campeões vai ser sensacional, né? Até porque a Inter de Milão, que parecia cachorro morto, ressuscitou nas últimas rodadas e, pelo visto, vai arrebatar sua vaguinha pro próximo ano. Não, e tem a questão também de, se eu não me engano, é Juventus e Napoli que fazem a decisão da Copa Itália. Os dois já praticamente garantiram vaga para a Liga dos Campeões, o que abre uma outra vaga para a Liga Europa. É isso. Então vamos seguindo com o Esporte na Rede. Depois a gente fala mais sobre Botafogo e Fluminense, até porque essa primeira partida a gente pode até deixar de falar um pouco, porque a decisão fica mesmo para a segunda. Aí o assunto em voga no Fluminense é a Taça Libertadores da América e no Botafogo é a Copa do Brasil. Vamos seguindo com o programa, falando agora de outros esportes. Outros esportes. As principais informações do mundo esportivo com Honório Barítono. Outros esportes, natação. Mesmo com a vitória nos 100 metros costa no troféu Maria Lenk, o nadador Thiago Pereira optou por não disputar os 100 e 200 metros costa na Olimpíada de Londres. Thiago vai dar prioridade à disputa dos 200 e 400 metros medley. Empolgado com a classificação para a Olimpíada de Londres, o nadador Caio Márcio já prevê uma final com Michael Phelps nos 100 e 200 metros borboleta. Na última competição, disputada na cidade de Indianápolis, o brasileiro foi superado por Phelps e ficou com a prata nas 2 provas. Vôlei de praia. Duplas brasileiras brilham em Xangai. No masculino, as 4 duplas brasileiras se classificaram para as oitavas de final do Grande Slam de Xangai, etapa válida pelo Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Já no feminino, apenas 2 duplas se classificaram e já estão nas semifinais da competição. Judô. Na tentativa de trazer a medalha de ouro, que há 20 anos não é conquistada, o judô brasileiro vai completo para Londres, com competidores nas 14 categorias, 7 no feminino e 7 no masculino. Entre os judocas, 2 são líderes no ranking mundial, Mayra Aguiar no feminino e Leandro Grileiro no masculino. É isso aí, tá certo. Essas daí foram as notícias dos outros esportes. Destacar também a semana de testes coletivos da Fórmula 1 no circuito de Mugello, na Itália. E durante os 3 dias, deu lote. Inacreditável, né? Pois é, incrível, né? A Lotus chega com grande força para a temporada europeia e a Ferrari, com o novo pacote aerodinâmico, tá renascendo. Foi terceiro no dia com o Alonso, no primeiro dia, durante a manhã, fez o primeiro tempo, né? A parte da tarde, a Lotus que fez o primeiro tempo, mas a Ferrari vem ressurgindo. Não, a gente pode dizer o seguinte, né? Essa temporada começou muito bem, né? Começou, não dá pra contar quem vai ser campeão. E não, igual a temporada passada, que Vettel tava imparável, né? Tá certo. Agora, tá certo. Só concluindo aqui assunto Ferrari, o Massa, ele testou o carro desse ano, o do ano passado. Eu não entendo porque, assim, não colocam o Alonso e o Massa para testarem o mesmo carro. Não, mas aí é que tá. Até pela declaração que o Alonso deu hoje, dizendo que o Massa é um dos maiores pilotos do mundo, um dos maiores pilotos contra quem ele disputou dentro de uma equipe, a gente vê a posição do Massa de segundo piloto. Até aí nada demais, normalíssimo. Isso sempre aconteceu na Fórmula 1 e principalmente na equipe Ferrari. E vê a posição de mentiroso do Fernando Alonso, porque o Felipe Massa pode ser um grande piloto, mas desde que o Fernando Alonso chegou lá, ele perdeu muito espaço. E depois do fatídico episódio da mola na cabeça, ele nunca mais foi o mesmo piloto e nunca mais foi competitivo. É isso aí. Então vamos seguindo com o Esporte na Rede, falando agora sobre o Flamengo.
Flamengo. As informações do Rubro Negro com Maicon Santos. Maicon Santos. Após as precoces eliminações na Copa Libertadores e no Campeonato Carioca, o Flamengo começa a montar o elenco de olho na disputa do Brasileirão. O retorno de Ibson, atualmente no Santos, está praticamente selado. A diretoria espera anunciar o volante no fim da próxima semana, depois da partida entre a equipe paulista e o Bolívar, no dia 10, pelas oitavas de final do torneio sul-americano. A negociação envolveu o lateral direito Galhardo e o zagueiro David Braz. Os dois atletas já foram liberados para defender o clube da Vila Belmiro. Nesta sexta-feira, o Flamengo desmentiu uma possível troca de gringos entre o meia Botinelli e o zagueiro Vitorino, do Cruzeiro. Em nota divulgada no site oficial, o clube revelou que representantes do time mineiro chegaram a propor a transação. O texto diz ainda que o negócio foi descartado depois de avaliação feita pelo Departamento de Futebol Rubro-Negro. A semana também marcou a despedida de Williams, que acertou transferência para o Udinese na última quinta-feira. O volante embarcou para a Europa, onde vai fazer exames médicos e assinar por 4 temporadas com o clube italiano. O atleta de 26 anos chegou ao Flamengo no final de 2008 e foi peça fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro do ano seguinte. É isso aí, falando rapidinho do Flamengo, essa contratação do Ibson junto ao Santos é pouco, né? Porque o Flamengo precisa em termos de disputa de Campeonato Brasileiro. É como sempre costuma fazer, a diretoria do Flamengo jogou pra torcida, né? Contratou um cara que é querido, é identificado e é até importante pra equipe. Agora, eu acho que essa contratação, se concretizar do Ibson, mais essa tentativa de dispensa, de troca do Botinelli, comprova que se o Ibson chegar mesmo, o Flamengo já tem um esquema definido. Vai ser o 4-3-1-2. O Flamengo nunca vai jogar com mais do que um meia, porque o Joel Santana vai considerar o Ibson como meia de armação. Isso fica bem claro. E isso eu acho a maior loucura que ele pode fazer. Porque o problema do Flamengo era a reposição de bola quando a bola estava na defesa. Precisava de alguém rápido para sair com a bola. O Ibson é esse cara. Agora, querem trocar Botinelli por Vitorino? Pô, é um problema. O Flamengo tá sem meias. Tem um que é mais ou menos. Quer mandar um cara trazer um zagueiro que é muito irregular no Cruzeiro? Pois é, o Vitorino sempre tem problemas na equipe do Cruzeiro e pra trazer o Vitorino é melhor deixar o Gustavo Geladeira. O Gustavo Geladeira que já foi também, né? Foi pro Atlético Goianiense. Pro Atlético Goianiense. Ô, Diedro, o Vitorino não foi indicado pro nosso prêmio dos piores no ano passado? Foi sim. Se eu não me engano, ele levou a vaga de zagueiro central. É aquela história, numa troca, sempre alguém sai de bucha. No caso do Ibson, o Santos vai sair. E no caso da troca do Botinelli pelo Vitorino, o Flamengo claramente sairia de bucha, ele precisa de um zagueiro. Claro, qualquer coisa é melhor que o Wellington, com todo respeito ao jogador. Mas Vitorino não. Não, Vitorino tudo. Pô, com certeza, cara, com certeza. Vitorino. Mas assim, o Botinelli eu acho que é uma peça de elenco. Aliás, é a única peça que o Flamengo tem no banco que você chega, porra, vamos mudar o jogo? Chama o Botinelli. O Flamengo não tem nenhuma outra peça que você acha que vai mudar o jogo, porque Negueba também. Não, e eu penso o seguinte, né? Indo pro Santos, o Rafael Galhardo e o David Braz é aquele negócio. O Rafael Galhardo vai ser provavelmente reserva do Fusilli até quando o Fusilli ficar no Brasil. Porque ele é emprestado pelo Porto, né? Se eu não me engano. Talvez seja um titular, venha a ser titular, porque o Pará também é muito ruinzinho. Pará foi pro Grêmio. Foi pro Grêmio? Foi. Ah, então melhor. Então vai ser o reserva imediato. Isso. Fusilli, acho que o empréstimo de 1 ano, o Rafael Galhardo pode dar certo, porque é um jogador ainda muito novo. Agora, o David Braz a zaga do Santos já é feia. Agora com o David Braz é uma tristeza, né? Agora o Galhardo tem o seguinte, se o Muricy aproveitar ele agora no início do Campeonato Brasileiro e esse jogador provar sua capacidade, que já mostrou nas seleções de base, é bem capaz do Mano chamar ele para os Jogos Olímpicos. Então eu acho que é uma oportunidade de ouro que o Galhardo tá recebendo. Sim, ele pode ir para os Jogos Olímpicos, mas eu, particularmente, eu acho que o Daniel Alves vai ser um dos 3 acima de 23 vai ser chamado para a Olimpíada, justamente que é uma das posições carentes que o Brasil tem abaixo dos 23 anos. Com o Joel botando o Tomás de novo para a categoria de base e também querendo essa troca aí do Botinelli pelo Vitorino, ele tá dando um jeito pro Negueba jogar, né? O amuleto dele jogar, né? O queridinho dele. E tem outra coisa, nenhum lateral direito vai se criar ali
no Flamengo por conta da sombra do Leonardo Moura. Todo mundo quer que o lateral direito que entre para substituir o Léo Moura seja o próximo Léo Moura, e tem que dar tempo aos jogadores, só que no Flamengo tudo tem que ser muito imediato. Porém, o Léo Moura disse que joga apenas esse ano na lateral, né? Ano que vem ele quer jogar no meio, o Flamengo tem que buscar um lateral. Seria uma belíssima passagem do Léo Moura de lateral para terceiro homem, quarto homem de meio campo, já que ele tem qualidade para jogar, e para jogar naquele setor do campo ele tem velocidade. E há 3 temporadas o Léo Moura precisa ir pro meio, que todas as jogadas... O Léo Moura é o único lateral do mundo que não tem nenhuma jogada de linha de fundo, ele afunila todas as jogadas pro meio, ele leva todas as jogadas pro meio, e ele já tá na idade de jogar no meio de campo há muito tempo. Sim. E agora o Flamengo, você falou sobre uma sombra, o próximo Léo Moura, né? Que o Léo Moura foi um dos, talvez o segundo maior lateral direito da história do Flamengo, e trouxe agora o glorioso Wellington, desconhecido. Sim. Que o Botafogo queria trazer, o Flamengo furou o olho e trouxe, talvez seja um candidato, né? Vamos ver, né? Porque pelas partidas do Campeonato Carioca ele jogou bem, mas o Campeonato Carioca é um campeonato muito fraco, né? Tecnicamente, então vamos perceber no brasileiro como vai ser a atuação dele. Tomara que não exista mal de nome, né? Por favor. É isso aí. Então vamos seguindo o programa. Para fechar o Esporte na Rede de hoje, vamos falar de futebol internacional. Futebol internacional. As principais notícias da Redonda pelo mundo com Luiz Felipe França. No Campeonato Espanhol, o Real Madrid foi campeão com 2 rodadas de antecedência, ao vencer por 3-0 o Atlético Bilbao, em Bilbao. O time madrilenho conquistou seu 32º título espanhol. Já o Barcelona bateu o Málaga em casa por 4-1, com direito a 3 gols do argentino Lionel Messi. No inglês, a 2 rodadas do fim, o Manchester City assumiu a ponta ao ganhar no seu estádio do rival United por 1-0. Os dois contam com o mesmo número de pontos, havendo vantagem dos azuis somente no saldo de gols. Já no italiano, o Juventus com 78 pontos e o Milan com 77 disputam ponto a ponto a liderança, com somente 2 rodadas para acabar o campeonato. O time de Milão terá no domingo um clássico com seu maior rival, Internazionale, que briga pela última vaga na Liga dos Campeões da Europa. No português, o Porto venceu o Marítimo com 2 gols do brasileiro Hulk, abrindo uma vantagem de 6 pontos para o Benfica, que empatou, e se consagrando com 2 rodadas de antecedência, campeão português pela 26ª vez. No francês, a 3 rodadas do fim, o Montpellier é líder com 73 pontos, 3 a mais do que o Paris Saint-Germain. No russo, o Zenit foi bicampeão com 2 rodadas de antecedência, abrindo 13 pontos de diferença para o segundo colocado, CSKA. No turco, o Galatasaray com 46 pontos. O Galatasaray com 46 pontos e o Fenerbahçe com 43 lutam pela liderança, havendo ainda um confronto direto na última rodada. Já no holandês, o Ajax foi campeão com uma rodada de antecedência, conquistando seu 31º título da competição. E na próxima quarta-feira teremos a final da UEFA Europa League entre os espanhóis Atlético de Madrid e Atlético Bilbao, que será disputado na Arena de Bucareste, na Romênia. É isso aí, tá certo, final da Liga Europa. Espero que a Rede TV transmita essa partida, né? Com a narração do glorioso Silvio Luiz, sensacional. É. Mas eu acho que o grande destaque da rodada, né? Claro que foi o título do Real Madrid, que já estava para se consolidar desde o Clássico, mas foi o Cristiano Ronaldo demonstrando o quanto ele é ídolo no final do jogo. Primeiro, quando a torcida do Bilbao, que é grande rival do Real Madrid, vaiando, ele mostrou o símbolo da liga e falou I'm a champion. E depois, no final do jogo, o glorioso rapaz, que eu não me lembro, tava lá no banco de reservas e veio reclamar com ele, deu uma banana e foi comemorar o seu título. E ainda carregaram o Mourinho no colo e o rapaz sorriu. O Mourinho é um grande treinador. O Atlético Bilbao tá importante, né? Viu o título do Real Madrid, tá na final da Liga Europa e da Copa do Rei também. Da Copa del Rei. Isso mesmo. Não, vale lembrar que o Mourinho foi campeão nos 4 países por qual ele passou: Portugal, Inglaterra, Itália e Espanha. Acho que se consagra como o melhor técnico da atualidade. Enquanto isso, todos só vanglorizam Guardiola. Mourinho está muitos níveis acima. Mas vamos pensar o seguinte, né? 3 anos na fila. É, Real Madrid não pode ficar 3 anos na fila por ser
para a Espanha o maior time. Mas é a mesma coisa que você pedir para o Oswaldo de Oliveira, que chegou agora no Botafogo, ser campeão de tudo. Ele precisa de um tempo para fazer o seu trabalho, e o Mourinho fez um trabalho sensacional ao quebrar essa hegemonia nacional do Barcelona. A diferença do Guardiola pro Mourinho é que o Guardiola já chegou com um modelo pré-estabelecido. Ele pegou um modelo pré-estabelecido do Frank Rijkaard. Não, isso eu sempre falei. Inclusive, quando o Rijkaard saiu do Barcelona e todos achavam que ele ia se consolidar como técnico de ponta, ele acabou sumindo. Tá num time lá Tá na seleção da Arábia Saudita e sequer levou a seleção pra Copa do Mundo de 2014. Pra quê também, né? Agora, eu acho algo engraçado é o seguinte: o líder do campeonato francês é Montpellier, né? É, Montpellier. Depois que o Juninho saiu do Lyon, quem é Lyon? Pois é, cara, a grande fase do Lyon foi aquela fase com o Juninho. E o Paris Saint-Germain também contratou vários jogadores pra essa temporada, foi comprado, se não me engano, por um sheik árabe, coisa do tipo, contratou o Pastore, que tinha jogado muito bem na Itália, e nada. Mas o Paris Saint-Germain tem que dar tempo ao tempo também, né? O Paris Saint-Germain, há 2 anos atrás, ele escapou de cair. Sim, mas pensa o seguinte, Montpellier... Há quanto tempo o Montpellier, você não vê alguém falar o Montpellier líder? É isso que eu tô falando. A gente viu o Monaco líder há alguns anos atrás. Mas a injeção de dinheiro do Paris Saint-Germain aconteceu muito mais agora nessa segunda janela. Ele preferiu trazer peças de posição para a defesa, como o Alex, e agora, com certeza, o Kaká tá encerrando sua passagem no Real Madrid, vai para o Paris Saint-Germain, e o Ancelotti já prometeu que vai contratar pouco, mas vai contratar caro para a próxima Liga dos Campeões, que o Paris Saint-Germain vai disputar. O Paris Saint-Germain tá em segundo colocado. A só 3 pontos do Sim, do mas Montpellier. Aí eu penso, quem joga no Montpellier? Aí é isso que complica, porque tem isso, né? O Montpellier é um time fraco, irrisório do campeonato francês, que alcançou a liderança. Tem que se pensar nisso também. A pergunta é, quem joga no campeonato francês? Olha só, nós já vimos Verona ser campeão italiano. Boa Vista campeão português. Por que não ver o Montpellier campeão francês? Porque tem outros times melhores. Isso é que assusta. Talvez o Bordeaux, mas o negócio também é campeonato espanhol, por exemplo, a gente tem o Levante brigando por uma vaga na Liga dos Campeões. Então, como diria essa frase, não sei quem é o dono, não tem mais bobo no futebol. É isso. Então, fechando agora o Esporte na Rede, valeu, muito obrigado a galera que participou. Eu gostaria que você, por favor, falassem das pessoas que vieram aqui, prestigiaram o nosso programa. Eu acho que primeiro tem que mandar um abraço pro nosso glorioso operador Carlos Oliveira. Mas daqui a pouco eu vou puxar que já mostrou que tá vivo aqui, nos brindando com... Daqui a pouco eu vou... Daqui a pouco eu vou homenageá-lo aqui. Falar aqui o nome. Eu gostaria que vocês falassem de todo mundo que passou por aqui, que assistiu a gravação do nosso programa. A Beatriz Azevedo e a Karina Cardoso, que foram embora, mas estamos aqui... Mas estão nos nossos corações. Estão nos nossos corações, e tem a presença da Nayana Alcântara aqui, nossa integrante da equipe, né? Finalmente alguém que conhece todo mundo, né? Ninguém vai citar a Estela. Aguardem. A excelentíssima Estela, que veio presenciar. Até desconcentrou o Luiz. Grande beleza, veio aqui nos prestigiar. Olha, o garoto tá ficando vermelho. Falar também que Nayana Alcântara daqui a pouco ela estará junto comigo com o Felipe Bruno, né, num projeto novo que a gente tá tocando aí pra falar sobre automobilismo. Esqueceram do Logato, do Pedro Logato. Pedro Logato também, que está aqui nos nossos estúdios. Eu ia falar, grande Pedro Logato, tricolor, que tá achando que o Fluminense vai se classificar pra Copa Libertadores. Né, isso aí. Então, valeu, muito obrigado a todo mundo que participou, né? Vamos encerrando o Esporte na Rede de hoje, que teve na operação de áudio o competente Carlos Oliveira. Ele brindou agora de novo. Né? Tá emocionado ele aqui. Dele mesmo, Diego? É ele que não está muito bem hoje, então deixa eu agradecer a todo mundo que participou aqui. Honório Barítono, valeu, até a próxima. Até a próxima, Diego. É isso aí, Luiz Felipe França, até a próxima. Até a próxima, Diego. É isso aí, já tá todo mundo levantando, né, Leandro Soares? Valeu, Diego, até o próximo programa. É isso aí, né, Lina Soares? Tchauzinho, bom final de semana, até sexta. É isso aí, Maicon Santos. Valeu, Diedro, pessoal da mesa, e até sexta-feira. É isso aí, Felipe Bruno. Valeu, Diedro, até a próxima. Isso aí, Jorge Natan. Valeu pelo convite e um abraço. É isso aí, as portas estão abertas. Né, vamos terminando o Esporte na Rede de hoje, né? Voltando aqui para a página, agradecendo mais uma vez o professor Marcelo Knievski, coordenador do Audiolab, Laboratório de Áudio da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que gentilmente cedeu espaço para a equipe do Esporte na Rede. Você quer falar, Carlos?
Olha, rapaz, eu quero agradecer também essas palmas todas aí de vocês. Dizem que eu não mereço nada, não. Eu só aperto o botão aqui, quem faz o espetáculo são vocês. Não sei como diria o pessoal, né? Como diria Coelho Lima da Patrulha da Cidade, 50% ou mais do sucesso deste programa a cargo de Carlos Oliveira. Nós voltamos na próxima semana com tudo sobre o seu clube e muita diversão pra você. Rádio UERJ, música, informação e interatividade em um clique. Valeu e um abraço! Final de mais um Esporte na Rede. Fique ligado. Se você curtiu este programa, acesse www.radioerg.com.br e ouça na íntegra a qualquer hora.